Hoje você vai aprender o crochê de modo fácil e simples, com o básico e até um pouquinho mais, para você tecer praticamente qualquer peça que você desejar. E você pode usar do crochê para fazer as suas próprias peças, para sua família, para presentear, como renda extra, como profissão ou mesmo como terapia. Sim, artes manuais como crochê ajudam a desestressar, a desenvolver a coordenação e agilidade manual, a atenção e a criatividade. E para crochetar, você precisa de 3 coisas: fio, agulha de crochê compatível e uma tesoura. Todo novelo traz a numeração da agulha para tricô e crochê, e você pode começar com essa indicação ou uma numeração acima, e depois teste outras numerações para cada tipo de fio e ponto escolhido. Aqui, por exemplo, a indicação é até 2,5 e eu estou usando uma agulha de 4 milímetros. Já se você usar agulhas muito menores do que o indicado, vai enroscar, puxando muito o fiozinho do próprio fio. Se essa é a sua primeira vez crochetando, vai ser mais fácil começar com um fio mais grosso, como do tipo lã ou um barbante. E gostando e querendo continuar a crochetar, vale adquirir um conjunto básico de agulhas. E lembre-se que você pode alterar a velocidade aqui do vídeo para acompanhar a execução mais lentamente. E a gente começa com o modo de segurar na agulha. E não tem um jeito certo, cada um acaba se adaptando de uma maneira. Eu sou destra e seguro desta forma, meio que como se estivesse segurando uma caneta. Todo o trabalho começa em geral com as correntinhas, e para isso colocamos a ponta do fio para o lado de fora, esticamos um pouquinho o fio, colocamos a agulha por baixo, fazemos uma torção e laçamos o fio para dentro. Puxa e cuidado para não deixar o primeiro elo tão apertado, senão vai ficar difícil aqui colocar o último ponto. E segue laçando, ou seja, puxando o fio para dentro. O ponto alto é usado na maior parte dos trabalhos. Usamos as correntinhas como o primeiro ponto, que será a altura do seu ponto. Em geral, são 3. Então, vamos fazer uma laçada entrando por baixo do fio e introduzir a agulha na 4ª correntinha. Puxa o fio e vai laçar, tirando 2, depois mais 2 elos. E tá feito o seu ponto alto. De novo, laça, introduz, tira 2, tira 2. E detalhe, você pode laçar na correntinha em cima ou embaixo, ou seja, deixando 2 elos para cima ou 2 para baixo. Eu prefiro laçar a correntinha de cima, e no geral fica mais bonitinho pegando assim. Fiz aqui uma amostra. O primeiro aqui é pegando o arinho de cima. E veja que embaixo ele fica mais onduladinho. Já o outro aparece mais o ponto desde a base. A textura também muda. Atrás, o primeiro ele fica mais uniforme. Já o segundo, mais grosso. Ponto meio ou ponto meio alto. Esse ponto ele é mais baixinho, então você pode usar 2 correntinhas como ponto de base e laçar na terceira para fazer o ponto. Mas, de novo, depois, observe a altura que fica o seu ponto. E ele é igual o ponto alto, só que vamos dar uma laçada e ao invés de tirar 2 e mais 2, como no alto, vamos tirar os 3 juntos. De novo, laça, introduz e tira passando pelos 3 elos da agulha. Ponto baixo. Nesse ponto, usamos só uma correntinha de base e colocamos aqui, então, na segunda. Esse não tem uma laçada inicial, nós introduzimos direto a agulha, puxamos o fio e laçamos os 2 elos da agulha.
Para mostrar o baixíssimo, eu vou usar aqui o exemplo de uma diminuição num trabalho. Aqui eu quero começar lá no quarto ponto, então eu vou caminhar com o baixíssimo. Então, a gente introduz e puxa. Introduz e puxa, sem nenhuma laçada. Usamos também baixíssimo, além das diminuições, para união de trabalhos. Chegamos ao fim dos 4 pontos fundamentais do crochê. Eu vou incluir mais um aqui que é uma variação do ponto alto. É o ponto alto duplo, ele é um ponto mais alongado. Então, nós usamos a base de 4 ou 5 correntinhas, conforme o tamanho do seu ponto. E nesse, ao invés de uma laçada inicial, nós vamos dar 2. 1, 2. E vai laçando, tirando de 2 em 2. 1, 2, 3 vezes. De novo, laça, 1, 2, introduz, puxa o fio, laçando de 2 em 2. Alguns trabalhos ficam mais bonitos com ponto solto, folgado, já outros com um ponto mais firme, como um ponto mais justo. E para um ponto alto mais solto, você pode alongar bem a laçada e deixar a mão mais livre. Já o ponto mais justo, você pode deixar a segunda laçada mais baixa, como se fosse uma escadinha. Não deixe tanto as argolas abertas e ajuste. Tensione mais em geral. O número da agulha também ajuda muito nessa regulagem da tensão dos pontos. Números maiores para pontos mais folgados e menores para pontos mais delicados. Ao chegar ao final da carreira de um trabalho contínuo, vire o trabalho e recomece com o número de correntinhas necessário. Nas carreiras, nós pegamos em geral o ponto aqui, bem por dentro do elo, onde é mais folgadinho. E treine para que você tenha uma uniformidade nos pontos e deixe o seu trabalho bem bonito. Para os trabalhos circulares, nós podemos começar com as correntinhas, fechando com baixíssimo, ou fazer o anel ou chamado círculo mágico. Para o anel, ponta para sua frente, passa o fio pelos 3 dedos, fazendo um X, e segura ali com o mindinho. Puxa com a agulha para baixo, o fio de trás, e laça o fio e puxa. Tanto nessa forma como na das correntinhas, você vai subir 3 correntinhas para começar com o ponto alto, por exemplo, e vai preencher o círculo com o número de pontos solicitados no seu trabalho. Fecha com o baixíssimo, na terceira correntinha, e sobe 3 correntinhas novamente, recomeçando. Quando fazemos trabalhos circulares, suplás, toalhinhas, toucas, em ponto alto, nós notamos a emenda, ou seja, ali quando nós mudamos de carreira, que fica como uma cicatriz das correntinhas aparentes. E existem algumas formas para disfarçar essa emenda. A cada carreira, ao invés de subir as 3 correntinhas, você vai puxar a correntinha para trás no primeiro ponto, ajusta, volta para o mesmo ponto e faz ali um ponto baixo. E sobe 2 correntinhas e prossegue com o trabalho. Eu não gosto muito de seguir uma contagem de pontos para trabalhos circulares.
Eu acho chato, fácil de se perder, além de muitas vezes não dar certo, embabadando. O trabalho também acaba ficando muito marcadinho. Então, eu sigo um modo um pouco mais livre, eu digo que intuitivo, onde na segunda carreira eu dobro o número de pontos ali da primeira, e a partir da terceira nós vamos dando aumentos conforme a própria inclinação dos pontos. E aumento é um ponto a mais no mesmo lugar. Então é bem simples, conforme a inclinação, nós colocamos um aumento. E conforme o trabalho vai crescendo, menos aumentos vão sendo necessários. Mas sim, experimente também seguir um gráfico de aumentos como esse aqui. Chegando ao fim do trabalho, faça mais uma correntinha, corte o fio, sempre deixando um pedaço, e puxa. Esconda esse fio por dentro do trabalho. Você pode também dar mais uma laçadinha e continuar a entremear o fio. Pode também usar uma agulha um pouco mais fina ou mesmo uma agulha de costura do tipo tapeçaria. Fazemos isso com todos os fios soltos que houverem no trabalho. Quando precisamos desmanchar um trabalho finalizado, nós vamos buscar essa ponta final e ir soltando ela. A ponta inicial não se desmancha. Nós podemos inclusive cortar correntinhas iniciais a mais. Por exemplo, sobraram correntinhas na quantidade de pontos que eu precisava. Então, eu corto aqui e vou desmanchando o fio até o início e puxo. Quando termina o fio ou há um defeito na meada e precisamos unir, usamos essas formas seguras e que também não dão volume ao nó. Faz um X e transpassa. E transpassa o segundo pelo lado contrário. E puxa. Se o fio for muito escorregadio, muito acrílico, muito poroso, prefira essa forma. Deixe os dois fios paralelos e dê o nó em cada ponta. E puxe. Sempre deixe esse nó no avesso da peça. Para isso, você pode ajustar os pontos anteriores se necessário. Para a união de trabalhos, como squares, blusas, podemos fazer com agulha de crochê em ponto baixo ou baixíssimo, ou costurar com agulha de tapeçaria. E depende muito de como você quer o resultado, a aparência desse trabalho. Podemos laçar os dois elos, ou somente os internos, ou mesmo os externos. O mais comum é que a gente lace somente os internos. Em colchas, pode ficar também a mostra no direito da peça, sendo um fechamento decorativo, ou finalizar as carreiras já entremeando os pontos. Há muitas maneiras e você pode procurar tutoriais aqui mesmo pelo YouTube. E é isso, simples não? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui para mim nos comentários. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva clicando à direita aqui do vídeo. O seu like, inscrição, curtida e compartilhamento são muito importantes aqui para a permanência e continuidade deste trabalho.
clique sobre o Mi Cristine abaixo e veja os outros vídeos aqui do canal.